Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Muita chuva, né? Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo a última quarta-feira do mês de janeiro. Mês esse que nós estamos vivendo sobre a palavra liberada, e o tema desse mês é a fé. Amém ou não amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero assim compartilhar com a igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas a partir de domingo a gente vai estar vivendo o mês de fevereiro. Gratidão a Deus, e o tema é o mês da visão. Beleza? E o Senhor colocou no meu coração essa palavra de hoje, e eu tenho certeza que essa palavra vai ser um divisor para que muitos entrem o mês de fevereiro com o pé embaixo, para viver aquilo que o Senhor já liberou para nossas vidas, para viver aquilo que o Senhor já nos mostrou por meio da fé, aquela visão a quanto você tanto espera. Eu tenho certeza que você vai viver ela na plenitude a partir do mês de fevereiro. E hoje eu tenho certeza que será o divisor para você, porque o Senhor falou ao meu coração que assim como eu precisava ouvir essa palavra, tem pessoas aqui dentro, pessoas que estão nos assistindo, que precisam ouvir aquilo que vai ser liberado na noite de hoje. Se você crê, dá um glória a Deus aí para me ouvir. Vamos para cima. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. No seu capítulo de número 1, nós vamos ler somente 4 versículos. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Quantos acharam? Digo amém. Ih, tem gente perdida aí, hein? Vou iniciar a leitura então. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 diz: Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Lembro-me das lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus em que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor e de domínio próprio. Amém? Em outra versão vai dizer que Deus ele não nos deu um espírito de medo, mas sim de ousadia. Queridos, deixa eu te contextualizar no que está acontecendo aqui na segunda carta que Paulo ele manda para o seu filho na fé, Timóteo. Aqui Paulo está mandando uma carta para Timóteo, porque Paulo já está na sua derrocada carreira ministerial. Paulo ele está vendo, ouvindo relatos e sabendo aquilo que está acontecendo em Éfeso. Éfeso era a cidade onde Timóteo ali liderava uma igreja. Deixa eu te falar um pouco sobre Timóteo. Timóteo era um homem que era filho de um homem grego com uma judia. Essa mulher por nome de Eunice. Timóteo, desde a sua infância, Timóteo ele foi rejeitado por alguns por ele ser mestiço. Quem que era o mestiço? Era aquele que era filho de um judeu com um povo de outra nacionalidade. E o pai de Timóteo, ele era grego. Timóteo, por muitas vezes, segundo alguns historiadores, vai dizer que Timóteo ele foi, por muitas vezes, rejeitado. Timóteo, ele era alguém que tinha com ele uma fé geracional. O que é isso, evangelista? Era um homem que foi ensinado dentro do seu lar, pela sua avó Eloide, pela sua mãe Eunice,
sobre o que é ter uma fé num Deus vivo. E Timóteo, alguns chegam a dizer que Timóteo era um camarada meio introvertido, era meio fechado. E Paulo sabia disso. O primeiro encontro que Paulo tem com Timóteo, isso acontece lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 15, quando Paulo está ali na sua viagem missionária, e Paulo cura um homem aleijado. Isso impactou de tal maneira a vida de Timóteo, um rabino pregando, falando de Cristo, e vendo ali milagres sendo feitos por intermédio da fé. Isso impactou a vida de Timóteo. E no capítulo 15 mesmo, mais à frente, você vai ver que tem uma linha de discussão, uma plena discordância entre Paulo e Barnabé. E Paulo viaja sozinho para Listra, Derbe e Icônio, 3 cidades que Paulo está na sua viagem missionária e tinha que ele visitar. E quando Paulo retorna ali, ele encontra um jovem judeu, discípulo, e ele lhe faz um convite para seguir com ele. Haja vista que Timóteo não era circuncidado, e Paulo ali ele vai e aguarda mais um tempo e começa a caminhada juntamente com Timóteo. Então Timóteo é um filho na fé de Paulo. Paulo sabia que Timóteo era um homem cheio do Espírito. Timóteo era um homem cheio de fé. Timóteo era um homem que liderava com excelência. Timóteo era um jovem que tinha paixão pela obra de Cristo. Mas Paulo sabia também que tinha uma coisa que poderia paralisar Timóteo. Por mais que Timóteo agora está em Éfeso, liderando uma igreja, Timóteo já tinha sido discipulado aqui nessa altura por Paulo. Ele caminhava aproximadamente há quase 9 anos com Paulo. Timóteo, nessa altura aqui, já tinha visto a prisão de Paulo. Na segunda viagem passa ali, ele fica 4 anos preso. 2 anos na Cesareia e 2 anos ele é enviado para Roma prisioneiro. E Timóteo sabia disso. Paulo também sabia que Timóteo era um homem, um jovem que ele poderia contar com ele para o rebanho. Poderia contar com ele para liderar, porque Timóteo tinha na sua essência uma fé que fazia com que ele desse o seu melhor. Pois bem, Timóteo agora ele está liderando e Timóteo está enfrentando os problemas que a igreja trazia para ele. Muitos desdenhavam de Timóteo por ele ser um jovem e falavam, esse não sabe de nada. Mas muitos desdenhavam por causa da mocidade. E Paulo falava para ele, olha, permanece naquilo que tu foi ensinado, na sã doutrina, porque Deus é contigo. Mas Paulo agora aqui na segunda carta envia para Timóteo e fala, olha Paulo, Timóteo, deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Desperta o dom que há em ti, que por mim foi imposto pelas minhas mãos. Eu sei quem tu é, tu tem uma fé verdadeira, uma fé não fingida. Então desperta o dom que há em você. Mas Paulo sabia, ele manda esta carta de encorajamento, porque ele sabia que tinha uma coisa que podia brecar a ascensão de Timóteo. E que coisa é essa, evangelista? É uma coisa que tem impedido de muitos, nos dias de hoje, avançar para os planos que Deus já preparou e trilhou para nossas vidas. Que coisa é essa? É o medo. Certa feita, lendo esse texto, o Senhor me deu esse texto na época lá na rua Corfu, e eu estava vivendo uma situação de decisão na minha vida. Eu falei, ou vai ou racha. E aí, como todo ser humano, no momento de uma decisão, muitas das vezes nós sentimos medo. E há quem diga que o medo é um mecanismo de defesa. Entendo, aceito. Porém, aqui o medo que estava brecando a ascensão de Paulo era um medo que via para tirar Timóteo do foco. Deixa eu te explicar primeiro aqui o que significa o medo. O que era o medo? O que é o medo? O medo é uma sensação de inquietação,
de algo que pode vir a acontecer, mas que ainda não aconteceu. Isso é o medo. E o medo, se você não sabe, ele é um espírito. Você não vê o medo, mas você sente ele, né? E o medo, na maioria das vezes, vem para te paralisar. Pois bem, nós estamos vivendo um mês da fé. E a fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que não se vê. É a prova das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Isso é fé. E eu não sei se você sabe, o antídoto da fé é o medo. E tem pessoas que você olha na caminhada e fala assim: meu irmão, esse camarada aí, ó, bem trabalhado, vai longe. Essa irmã aí, bem trabalhada, vai longe. Esse camarada toca como ninguém, bem ajustado, vai longe. Tem um bom conhecimento, bem trabalhado, vai longe. E por que não vai? Porque muitas das vezes deixa o medo dominar. Paulo sabia disso, e Paulo manda essa carta para Timóteo orientando ele: olha, lembra, desperta do dom que há em ti. E aí, senhores, o medo, ele faz algumas coisas na vida daquele que se deixa dominar por ele. Eu anotei aqui algumas coisas que nós podemos falar sobre o que o medo faz. Primeira coisa, o que o medo faz? O medo, ele te paralisa, Juan. Tem muitos que têm um talento, que Deus deu o talento. Deus conta com essas pessoas, mas por causa do medo, eles paralisam. E aí quando paralisa, querido, deixa eu te falar algo, você deixa de viver aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque você escolheu paralisar. Quer um exemplo? Vamos para a Bíblia? Mateus capítulo 14, a partir do verso 15, vai contar sobre a parábola dos talentos. A parábola... Servo bom e fiel, como recebeste 2, granjeaste 4, entra para o gozo do teu Senhor. Porém, aquele que recebeu 1 talento, ele diz: Senhor, sei que tu és severo e pune aquele que não faz. Com medo de perder o talento, eu enterrei ele. Interessante que o texto vai dizer que o Senhor deu o talento de acordo com a sua capacidade. Interessante, deixa eu liberar para você uma coisa aqui, querido. Deus jamais vai requerer algo de você se Ele antes já não te deu e Ele não soubesse que você pode e é capaz. O problema é que o medo, ele paralisa. E quando o medo paralisa, a gente esquece que quem nos chamou foi o Deus que nos garante. E Ele fala de acordo com a sua capacidade. Deus jamais vai te pedir algo que você não tenha condição de dar. O interessante é que a gente sabe disso, recebemos o talento e muitas das vezes enterramos ele. Por quê? Por causa do medo. Eu me lembro que há algum tempo eu conversando com um irmão, e esse irmão falou assim: poxa, eu visitando lá no MIPA algumas vezes, o senhor falou comigo: cara, ali é o lugar para você ficar. E ele ficou todo empolgado. Eu disse: meu irmão, já que Deus falou o seu coração, fique com a gente. Ele falou assim: poxa, mas ali o pessoal é muito fera, top demais, tocam muito, e eu não consigo tocar naquele lugar. Eu falei: querido, Deus, Ele te fez dotado, Ele te capacitou.
é somente você se envolver. E o seu talento você vai mostrar ele aos poucos. E esse irmão falou assim, ó, para mim não dá. Para mim não dá, os caras são férias, eu não vou acompanhar. E eu falei assim, cara, por que você está se inferiorizando? Por que você não experimenta assim, a chegar ao povo? Por que você não experimenta lá numa audição, fala com os líderes e vai se envolver? E esse irmão falou, não, porque eu não sou capaz. E aí o Senhor falou ao meu coração, pior do que você ter uma pessoa que se diz que não é capaz, é você ter uma pessoa que se conscientizou como incapaz e está desanimado. Por quê? Porque aí o trabalho fica pior. Você tem dois trabalhos, de animar e mostrar para aquela pessoa que ela é capaz. Então a primeira coisa que o medo faz com a gente é nos paralisar. O medo, ele tem o poder de paralisar pessoas. E aí, não sei se você já ouviu aquela pessoa que falava assim, olha, eu pregava, eu orava, eu dirigia culto, eu fazia isso, aquilo, e por que não faz mais? Se a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É porque em algum momento essa pessoa deixou o medo dominar ela. E o medo, quando domina, a primeira função é paralisar. Tem pessoas que têm aptidão, têm talentos. E por que não vivem o melhor de Deus? É porque aqui, no seu mental, já paralisou. Tem pessoas que fazem tudo certinho, de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala em Provérbios 16, verso 1, que do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem da boca de Deus. Sabe o que a Bíblia está falando? Que você tem o dever de preparar, se planejar, entregar ao Senhor, confiar nele, e o mais ele vai fazer. O problema é que o medo às vezes não deixa nem a gente se planejar, deixa nem a gente se preparar. E aí a gente fica se inferiorizando e tem medo de avançar. E aí pergunta, Senhor, por que o outro prospera e eu não? É porque o outro não teve medo, ele teve fé. E quando você tem fé, Deus te leva a lugares que você jamais imaginou. Isso é o poder da fé. A segunda coisa que o medo faz, deixa eu correr. A segunda coisa que o medo faz com a gente, quando nós nos deixamos ser envolvidos por ele, o medo, ele faz com que você perca oportunidades divinas. Deixa eu te falar algo. Em 2019, quando eu cheguei para congregar no MIPA, eu vi o MIPA como uma oportunidade de a minha família crescer. Por quê? Eu vi aqui uma igreja que tinha uma boa palavra, que é aquilo que eu amo. E uma coisa que eu aprendi é que a unção que você respeita é essa que Deus vai te dar. Eu gosto de palavra, então aqui eu achei palavra. Segundo, eu achei aqui um ministério infantil bom. Um ministério infantil onde meu filho não ia somente pegar uma folha branca e desenhar. Não, ele ia ser ensinado pela palavra. Terceiro, eu achei aqui um ministério de dança para minha filha, que na época tinha 13 anos, se envolver. E aí, nem como pai, eu falei assim, opa, tem palavra, eu gosto. Tem ministério infantil que ensina a palavra, eu gosto, meu filho está bem. Tem um ministério de dança que não é somente dança, tem oração e tem palavra. Estou bem porque minha filha está. E agora, o que eu fiz? Já que eu escolhi, é aqui que eu vou ficar. Eu aproveitei a oportunidade divina de crescer como todo numa família. Vamos para a Bíblia? Mateus capítulo 14, verso 22. A Bíblia diz que os discípulos estão no meio do mar da Galileia. E de repente, na madrugada, aparece Jesus andando sobre as águas. Coisa linda. Eu não sei você, meus irmãos, grito de mulher é um negócio estranho. Grita que vai no fundo, né? A mulher gritando. Imagina você, aparece Jesus, 12 homens no barco, começam a gritar desesperadamente, porque a Bíblia diz que eles estavam atônitos, desesperados. De repente, levanta um, e eu gosto desse camarada, Pedro levanta a voz e fala assim, Senhor, se és mesmo o Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. E aí Pedro, ele tira os olhos dos problemas naturais e foca somente naquele que podia resolver, Jesus. E a Bíblia diz que ele sai do barco e ele anda sobre as águas,
Sim, ele experimenta o que ninguém experimentou, porque ele aproveitou aquilo que muitos deixou de aproveitar, a oportunidade divina. Ei, quando você entra num lugar como esse, você está tendo a oportunidade que muitos não têm. De quê? De adorar o Senhor com todo o coração, de buscar a Ele. Por quê? Porque Ele pode resolver os seus problemas. Muitas das vezes perdemos a oportunidade divina de fazer network, novos relacionamentos que vão soprar o nosso nome em lugar que a gente nem espera. Por quê? Por causa da covardia, por causa do medo. O medo bloqueia a sua capacidade. O medo, ele está o tempo todo ao nosso lado. Você quer ver uma coisa? Geralmente, quando nós estamos passando por um processo de mudança, qual é o primeiro sentimento que a gente tem? O medo. Será que para onde eu vou o lugar é bom? Será que a terra é boa? Será que eu vou crescer? Será que eu vou desenvolver? Será? Deixa eu te falar um negócio, querido. Quando você coloca a dúvida ou o medo, a fé vai embora. Então qual é o segredo? Pare de duvidar. Nós aprendemos aqui que ambientes como esse, um ambiente favorável de adoração, palavras liberadas do altar, elas viram decreto na vida daqueles que creem, na vida daqueles que têm fé. Eu não ando por vista, mas sim por aquilo que eu creio. Deixa eu te falar um negócio, querido. Você não é o que a circunstância diz. Você é o que a palavra do Senhor diz ao seu respeito. Então tire fora a dúvida. A palavra vai dizer que o amor ao Senhor lança fora todo medo. É o amor ao Senhor. Aproveite as oportunidades divinas que Ele te dá. O medo não pode te parar. O medo não pode te paralisar. O medo, na maioria das vezes, faz a gente se ver como inferiores, faz a gente se inferiorizar. Você quer um exemplo? Vai mais uma. Êxodo capítulo 3. A Bíblia diz que Moisés está subindo ao monte para pegar folhas, para pegar capim, para trazer para o rebanho do seu sogro que ele cuidava, Jetro. E de repente ele avista uma sarça queimando, e o fogo não se apagava. Isso me chama atenção, por quê? Porque Moisés avistou a sarça e de repente ele ouve uma voz: Moisés, Moisés. E aí ele começa a falar com o Senhor. E nesse capítulo 3, para aquele que é bom de Bíblia, aqui é a igreja da palavra, você vai ver que Moisés, ele dá 5 desculpas para Deus, para não cumprir o seu chamado. Quem sou eu? O que eles vão dizer quando... Quem eu vou falar que me enviou? Mas eu tenho um lado pesado. Mas é isso, mas é aquilo. Ei, deixa eu te falar um negócio. Se Deus te chamou para uma grande obra, querido, aceite o chamado. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está lá fora. Aproveite as oportunidades. E aí, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele aceita o chamado. Primeiro ele falou 1001. Eu não posso, eu não sei, eu tenho lábios pesados, é isso, aquilo. Mas ele aceitou o chamado. O medo, ele te inferioriza. Números capítulo 14, versículo 13, 12 e 13, fala sobre os espias. Moisés, ele envia 10 espias, 12 espias, melhor dizendo, para avistar a terra que Deus prometeu a eles que daria. Isso é fé. Moisés fala assim: olha, vai lá e traz para mim o relatório de tudo que vocês encontrarem lá. 12 homens. A Bíblia diz que 10 voltaram com relato. Moisés, o negócio é o seguinte: a terra é boa, cachos de uva lá gigantes, tem que ser 2 para carregar. A terra mana leite e mel. O negócio lá é, ó, bom. Mas tem um problema. Ei, eu aprendi um negócio interessante, querido. Todas as vezes que alguém chegar para você e começar a falar suas qualidades, e no final falar assim, mas, pode ter certeza, vai invalidar tudo que você fez para apontar aquilo que você não fez. Os 10 discípulos, os 10 espias falaram: olha, a terra é boa mesmo, tudo é bom, mas
tem um problema. Qual o problema? Lá tem homens gigantes, os anaquins lá estão. Lá é difícil. E aos seus olhos nós somos como os gafanhotos e eles como os nossos. Tem um problema aí. Eles viram, pastora, muitos homens e falaram, somos como os gafanhotos aos seus olhos. E eles aos nossos olhos também. Ou seja, eles mesmos estavam se inferiorizando. Por quê? Porque se eles viram lá e falaram que os seus olhos eles eram como os gafanhotos e os nossos também, tem um negócio estranho aí. É o medo. Porque o medo faz você se inferiorizar. Eles mesmos declararam, olha, aos seus olhos somos como os gafanhotos. Ou seja, eles pensam que nós somos muitos, mas nós também vimos eles como muitos. Sabe o que é isso? É quando o medo domina e você se inferioriza. Ei, não se diminua por ninguém, porque se Deus liberou a palavra a seu respeito, ninguém pode ir contra, meu irmão. Maior é o que está com você, mas eles não viram isso. E aí trouxeram esse relato. Porém, 2, Josué e Caleb trouxe um relato totalmente diferente. Não, beleza, tá certo. A terra é boa, mana, leite e mel. Tem um gigante lá, mas vou te falar um negócio, Moisés. Maior é o que está conosco do que aquele que estão com eles. Sabe o que é isso? É homens cheios de fé. É homens confiantes. É homens que ouviram aquilo que foi liberado a seu respeito. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se o Senhor falou que é nosso, vamos lá, possuamos e dominamos aquilo que o Senhor já deu à nossa mão. Sabe onde acaba essa história? Lá de os espias. Você que é bom de Bíblia, em casa você lê Josué capítulo 14. A Bíblia diz que Caleb fala assim, ó, tão forte estou eu hoje, como há 45 anos foi liberado para mim uma palavra, que o Senhor daria na minha mão aquilo. Caleb fala, ó, estou tão forte como eu estava há 45 anos atrás, para subir, possuir e conquistar aquilo que o Senhor falou que entregaria à minha mão. Sabe o que é isso? É um homem cheio de fé, fortalecido e sabe o que Deus tinha falado com ele. Então deixa eu te falar um negócio. Aonde tem fé, o medo bate em retirada. Eu adoro ver filmes, séries, né? Quando eu estou em casa eu adoro ver. E eu aprendi uma coisa, o natural aponta para o espiritual. Nossos pastores falam isso direto. E certa feita um homem de Deus falou para mim assim, quando você está num nível tão bom com Deus, tudo que você vê, você liga a Ele. Eu sou fãzaço de assistir filmes de Superman. Super-homem, coisa linda, eu gosto. Sabe por quê? Porque eu aprendo. Superman é um cara que ele voa, é forte, faz de tudo, mas ele tem um antídoto. Sabe qual é o antídoto, pastor, para ele? A criptonita. Um diamante verde que quando ele chega perto, ele perde as forças. E o Senhor falou ao meu coração, assim são aqueles que não são guiados pela palavra. Eles começam bem, empolgados, levam a palavra, mas quando batem de frente com a dificuldade, eles murcham. Por quê? Porque a fé não está fundamentada no Deus que tudo pode. Caleb e Josué não. Subamos e possuamos aquilo que o Senhor falou que era nosso, que ia ser entregue na nossa mão. Convicção, fé ativada. Deixa eu falar para você, meu querido. O que tem sido a sua criptonita? O que tem te impossibilitado de chegar onde Deus quer que você chegue? Quais são as dificuldades que tem tentado te paralisar? Deixa eu te falar um negócio, querido. Nós vamos entrar no mês da visão. E a missão, ela fica fácil quando você entende a visão de Deus para a sua vida. Sabe o que é isso? Se Deus te falou, Ele garante. Qual é o seu papel? Acreditar, obedecer e perseverar. Terceiro e último ponto que o medo faz com a gente. O medo nos faz recuar. E aí Hebreus 10:34 vai dizer que nós não somos como aqueles que retrocedem, porém nós avançamos para aquilo que o Senhor quer. O medo faz você fugir das promessas que Ele prometeu para você. Deixa eu te contar uma história bem rápida. Altar é lugar de pregar a palavra, mas tem momento que a gente fala de algumas coisas que vai edificar.
Deixa eu te contar um negócio bem rápido a meu respeito. Eu sou um camarada que eu sempre fui destemido por algumas coisas. Mas como todo ser humano, algumas coisas eu tenho medo. E isso eu não tenho medo não. Não ri de mim, tá? Por favor, tá? Não ri, pessoal. Eu não tenho medo, mas eu não me dou bem, pastor, com agulhas. Eu sou um camarada que desde pequeno eu não gosto de agulha, meu irmão. Se te machucou, toma uma caixa de amoxicilina, mas não gosto de agulha. É de mim. Eu me lembro que eu tinha 13 anos. Uma certa feita eu jogando bola. Eu rasguei meu pé no vergalhão. E aí eu cheguei em casa como toda boa mãe, né? Minha mãe fez para mim o quê? Vou fazer aqui uma pizza de sardinha para ele. Minha mãe tem hora que ela jogava sujo com a gente. E eu entrei toda alegre, ela falou assim, agora você toma ali um banho e a gente vai ali. Se alimentamos e vamos ali. Aonde? No posto. Chegamos no posto, você vai cuidar desse pé. E você não faça eu passar vergonha. Falei, não mãe, tudo bem, tá tranquilo, já me alimentei, tô bem, vamos. Chegou na minha vez, quando eu entrei na sala, eu vi a enfermeira lá dando um peteleco no negócio lá, a agulha desse tamanho. E ela dando peteleco e saindo líquido. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, vou usar a fala do Ney. Olhei para um lado, olhei para o outro e ó, meti um ninja. Perna para quem tem. Minha mãe falou assim, ó, galinha de casa não se corre atrás. E eu fui, fiquei na rua até anoitecer. Eu falei, não vou entrar, ela vai esquecer. Ela vai esquecer. Ela vai esquecer. E eu fui e fugi da minha mãe. Quando eu cheguei em casa não teve jeito. Ela fechou a porta. Ela me apresentou uma coisa lá que ela chamava que era a doutora Mônica. Vara de goiaba dupla presa. E vara de goiaba, quem já apanhou sabe, meu irmão. Canta de um lado para o outro e não quebra. Aquilo não enverga. E eu fiquei todo marcado. Moral da história. Você está rindo porque não foi com você. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Para onde você tem fugido para não viver aquilo que o Senhor já falou que você vai viver? Aí acaba, glória a Deus, acaba o sorriso. Porque na maioria das vezes é isso que acontece. Eu vivo pela fé. Ei, vive pela fé. Não, você está vivendo pela fé dos outros. Porque na hora que Deus te dá e coloca na sua mão para fazer, você tem medo de abrir as portas que Deus já deixou na sua frente. Porque o medo faz a gente fugir. O medo, além de te paralisar, ele faz você fugir daquilo que Deus quer. Eu fugi da injeção. E você tem fugido do Deus chamado, sim ou não? O reino conta com você. Deixa eu liberar sobre essa vida o negócio. Eu não sei se você sabe, mas você é exemplo para alguém, bom ou ruim, aí é você que escolhe. Quando eu entendi que eu posso ser um exemplo bom, eu levantei minha mão e falei assim, eis-me aqui. Faça-me como o Senhor quer. Mas tem pessoas que, em vez de falar eis-me aqui, falam assim, eis-me aqui, envia o outro. Está fugindo. Está fugindo. Uma certa feita eu pregando, eu desci. E aí teve um irmão que virou e falou assim para mim, cara, você fez seminário, você fez isso para pregar desse jeito. Eu falei, mas eu estou aqui pregando e você está onde? Porque tem pessoas que desdenham do teu chamado, mas não cumpre aquilo que Deus chamou para eles fazer. Deixa eu te falar um negócio, querido. Mais uma vez, você não é fruto das suas circunstâncias. Você é fruto daquilo que Deus falou que você é. É a palavra. Ah, eu quero começar um negócio, eu não sei se dá certo. Planeja primeiro. Fica com quem já faz aquilo que você faz e invista. Porque o seu futuro vai depender muito mais da sua atitude do que daquilo que Deus vai fazer. Porque Deus já liberou. Só falta você, como filho, se posicionar e fazer. Vamos lá? Já falei sobre aquilo que o medo faz. Paralisa, faz perder a oportunidade. O medo ele faz você se inferiorizar. E o medo faz de você fugir. E agora, o que eu faço, evangelista? Para que o medo não domine sobre mim. Primeira coisa que você deve fazer para o medo não dominar sobre você. Primeiro, se encha da confiança e do amor que só o nosso Deus pode te dar. Já falei e torno a repetir. O amor ao Senhor lança fora todo medo. Então eu tenho que me encher de Deus. Quando você entrar num ambiente como esse, não se importe como o seu irmão está adorando ou não. Se entregue ao Senhor como uma criança. Foi cantado aqui. A Bíblia diz que nós temos que ser como uma criança para herdar o reino do céu. Então quando você entrar aqui, se encha de Deus. Glorifique, pule,
cante, dá um glória a Deus, aperte a mão do seu irmão, dá um abraço, faça qualquer coisa, mas coisas que glorifiquem a Deus. Se encha de Deus. O que eu posso fazer para mandar fora todo medo? Se encha de fé. Romanos 10:17 fala sobre isso. Deixa eu te falar um negócio. Deus fala comigo de várias formas. Esse dia eu fui visitar um irmão no hospital. E eu chegando no terceiro andar do hospital, vi umas salas que estavam lacradas. Lacrada, fechada lá e proibida a entrada de pessoas não autorizadas. E eu fui perguntar, irmão, por que essa sala ali está lacrada? Aí eu dei aquela bisoiada, né? Algumas pessoas lá dentro. E quem estava com esses pacientes, eles estavam com o roupão todo branco, pastor. Todo lacrado. E aí eu falei, cara, por que ele não pode entrar qualquer um? Porque para entrar ali tem que ter um preparo especial. Por quê? Porque quem está lá está com uma doença contagiosa que pode impactar quem vai entrar se não entrar preparado. E aí o Senhor falou ao meu coração. O Senhor falou, você está vendo aí? Tem ambiente que você não pode entrar. Porque por mais que você tenha vida, e vida aqui é a palavra, por mais que você tenha vida, tem lugares que se você não estiver preparado, você vai entrar e vai sair morto. Por quê? Porque quem está ali dentro, ainda que você chegue e fale, ó, toma minha vida, eles não podem receber, mas quem está lá dentro e está doente pode te infeccionar. Sabe o que é isso? Deus falou no meu coração. Tem pessoas que ainda não estão vivendo pela fé e vivendo a visão que Deus quer para a sua vida, porque tem andado com pessoas que em vez de estar viva, está morta. E aí você não vive o ministério. Por quê? Porque você tem se cercado de pessoas que, em vez de te aproximar de Deus, estão te afastando. Como assim? O camarada não está envolvido, não busca a palavra, não ora, não jejua, não tem as práticas disciplinares cristãs que um cristão tem que ter. Automaticamente, o que ele está? Com a aparência de vivo, mas morto. E você está do lado dele, o que vai acontecer? Vai ser contaminado por essa pessoa. Então o conselho para a noite, para você nessa noite, sabe o que é? Se envolva na obra do Senhor, se doe de coração, seja como uma criança, busque a Ele enquanto há tempo. Por quê? Porque Deus quer que você viva coisas extraordinárias. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, pelo amor de Deus, se encha de Deus. Se encha de Deus. E para encerrar, como eu posso lançar fora o medo? Tendo atitudes que glorifiquem a Deus. Segunda-feira eu escutei algo aqui na palestra de empreendedores que isso me marcou. Por mais que eu já tivesse escutado, sabia disso, mas é sempre bom estar lembrando. O Bruno, né? Palestrante que estava aqui, ele falou algo interessante. Ele falou assim, vocês sabem por quê? O leão, ele não é tão grande, não é tão pesado, mas ele é o rei da selva. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, poxa, no mundo animal quem caça é a leoa. O leão só espera. Eu falei, vamos ver o que ele vai falar. Ele falou assim, sabe por quê? Porque o leão, ele pode não ser tão grande, pode não ser tão pesado, mas o leão é o rei das atitudes. E aí eu fui para a Bíblia. E a Bíblia é interessante que ela te dá resposta para tudo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, versículo de número 3. Conta a história de 4 homens leprosos. E você sabe que a cultura antiga era, tá leproso, fora da arraial. A Bíblia diz que Samaria está cercada. Os homens lá dentro, 4 leprosos, Giane, do lado de fora. Um olha para o outro e fala assim, eu estou cheio de fome. Eu também estou. Bora entrar? Aí o outro fala, ó, se a gente entrar, a gente vai morrer. Então não vamos entrar. Ele, poxa, mas eu estou aqui, se a gente entrar, a gente morre. Se a gente não entrar, a gente vai morrer também. O que a gente faz? Vamos arriscar e vamos entrar. E a Bíblia diz que quem estava lá dentro começou a ouvir um barulho como se fosse um exército andando. Muito forte, a ponto deles pensar que era um exército. Sabe o que era? Enquanto eles estavam lá fora com medo de entrar, Deus estava esperando deles uma atitude.
atitude. Para quê? Quando você toma a atitude, Deus reage à sua atitude. Eles entraram e eles pensaram que era um exército, mas não, era Deus que estava reagindo à atitude dele. Deixa eu te falar um negócio nessa noite, querido. Pare de ficar se lamentando. Levanta, se posiciona, reaja, porque o que Deus tem para você é coisas grandes. A maioria das coisas que você pensa não acontecem. Mas aquilo que você pensa direcionado ao reino, baseado na palavra, Deus está esperando uma atitude sua para Ele cumprir na sua vida. Depende muito mais de você do que dele. Por quê? Porque Ele já deixou liberado para a gente coisas grandes. Só falta a gente se posicionar como filho, ter atitudes que glorificam a Ele e caminhar em direção àquilo que Ele quer para a nossa vida. Os músicos podem subir? Então a palavra nesta noite é: quando você manifesta a sua fé, a sua visão aumenta. Sabe o que é isso? É você entender que a fé te faz viver o sobrenatural. E quando você entende isso, a sua visão não fica limitada a um ambiente. A sua visão, ela amplia. E a sua fé respinga naqueles que estão ao seu lado. Porque você entendeu a visão e entendeu os chamados de Deus para a sua vida. Então, queridos, pare com esse negócio. Não tenha medo, porque se Deus te chamou, Ele te garante a vitória final. Amém? Meus irmãos, você que entrou aqui nesta noite, querendo ouvir algo de Deus, você que porventura entrou aqui e tem medo de algumas coisas, deixa eu falar para você, tenha atitudes que glorificam a Deus. Você que nunca foi cristão e ouviu essa palavra e falou: nesta noite eu decido largar o medo em direção àquilo que o Senhor quer para a minha vida. Vem aqui na frente. Nós estamos aqui, nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai aumentar a sua visão. E você vai viver coisas que você jamais imaginou, mas que Deus já preparou para você. Tem alguém nessa noite que deseja se entregar a Jesus? Amém. Que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Nós vamos estar orando, interpretando a bênção apostólica, e você vai para sua casa debaixo dessa palavra. Pai, nós queremos assim te agradecer. Agradecer a Ti, ó Pai, por mais uma vez o Senhor nos permitir estar na Tua casa. Queremos assim te agradecer, Senhor, pela palavra que foi liberada aos nossos corações. Que nós, Senhor, possamos lançar fora todo medo, porque o Teu amor nos garante. Ó Deus, agora eu quero te pedir que o Senhor nos leve em paz e segurança para o nosso lar, livrando, Senhor, da bala perdida dos homens sanguinários, daquilo que não provém de Ti. Deus, que o Senhor venha dar um direcionamento, que nós possamos ter uma noite de sono, um sono reparador na Tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Curva a sua cabeça e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. 2025, vivendo os planos de Deus.